Márcio, bom dia. Bom dia. O Figueirense tem um jogo decisivo amanhã contra o Marcílio Dias. E na última coletiva tu falou do Breno, tem a situação do Douglas. O time vai com mais problemas? Como é que está a situação desses jogadores? Bom dia. O Douglas está fora, né? O Douglas teve uma lesão importante na coxa, ali na inserção. Então, teve uma lesão bem grande, bem complicada. E o Breno está 100% recuperado. Zanardi, bom dia. PH Freitas, do GE. Globo. Amanhã talvez seja o jogo mais importante do Figueirense até aqui. A gente falou da primeira fase, o jogo contra o Camboriú, mas agora é um ponto sem retorno, né? Caso o Figueira perca, o Marcílio Dias abre uma vantagem muito grande e talvez seja impossível de acompanhar novamente. Queria te perguntar como é que tu está trabalhando essa questão com os jogadores de talvez essa partida não ter nenhuma margem para erro. Bom dia. É isso aí mesmo, né? Eu acho que nós trabalhamos bem essa semana, mas é uma semana bem sensível, bem complicada, porque não é um jogo de 6 pontos, né? É um jogo decisivo aí que provavelmente, se não vier o resultado positivo, a gente não depende mais da gente. Então, achar esse equilíbrio na parte mental de cobrança e de mostrar o quanto é importante é o grande desafio, mas a equipe reagiu bem na semana com todas as cobranças e com os vídeos, com os erros, então com certeza a gente chega muito bem para esse jogo, claro, pressionado, é uma coisa natural, não adianta a gente esconder, é um jogo grande, um jogo importante, mas a gente chega muito focado para que a gente possa sair com esse resultado positivo. Bom dia, Zanardi. Você disse que o Breno está 100% recuperado. Tem mais algum jogador que volta a estar à disposição para esse jogo? Que eu me lembre, não. Bom dia. A gente está com o Rainan, com trauma, que vai ficar fora. Silvio, Jorginho, Douglas e Anderson estão fora. Então, jogadores que tinham uma minutagem muito baixa no ano passado, nos últimos 2 anos, e tiveram esse problema, eles estão fora, mas a gente vem com o que a gente tem de melhor para esse jogo. Bom dia, Zanardi, Lucas Medeiros do CashCash. Quanto do teu trabalho essa semana foi com base até na última partida, na correção do que deu errado da última partida, visto que o adversário é o mesmo, deve ser um jogo que pode se esperar algo parecido, de certa forma? Eu acho que é 150%. A gente trabalha em cima do que a gente fez, tanto positivo quanto negativo, né? Então, a gente mostrou os erros, mostramos os acertos, apesar dos acertos ainda não estar aparecendo da forma que a gente quer, mas eu acho que a gente está trabalhando muito mais essa parte mental, né? Essa parte mental que é um momento sensível, um momento complicado, mas que os jogadores estão reagindo, né? Os jogadores estão querendo, então isso é um ponto positivo, estão incomodados com essa situação, mas o meu trabalho foi em cima do último jogo, do que a gente fez de errado, para que a gente possa não cometer os mesmos erros. Bom dia, Zanardi. Quando tu foi anunciado, foram poucas horas de diferença ali quando o Figueirense já sabia que ia jogar o quadrangular, né? Então, naturalmente, se tivesse classificado para o mata-mata, tu estaria em outra situação. Mas eu queria saber de ti se tu pensava que seria uma situação um pouco mais tranquila, entre aspas, jogar o quadrangular de rebaixamento, ou que estaria numa situação um pouco melhor agora nessa altura do campeonato. Vamos lá. Muitos me falaram que eu era maluco de vir para cá numa situação dessa. Eu sou movido por desafios, né? As pessoas que aqui estão são pessoas que têm muita capacidade. É um desafio gigantesco, em quadrangular dessa forma, com uma intensidade. Não é fácil a parte mental e o clube figueirense do tamanho que é, brigar por uma situação dessa é bem desconfortável. Mas o desafio ele é gigante. Então, assim, para mim não existe zona de conforto, não tem estabilidade. Acredito muito no processo que a gente está construindo para o decorrer do ano. Agora, é um desafio gigantesco, não tenha dúvida nenhuma. Então, a gente está entendendo, primeira vez que eu passo por isso e a primeira vez que o Figueirense também passa por isso. Então, a gente tem que passar por isso e crescer, aprender com tudo que está acontecendo para que a gente possa não cometer mais esses erros. Márcio, quanto do teu trabalho já pode ser visto no time do Figueirense? Tu conseguiu já
colocar a tua ideia, o teu modelo de estrutura, de horários, essas coisas, a gente consegue entender que já tem uma mudança bem grande até. Mas quanto no time tu já conseguiu botar o teu trabalho? Cara, é difícil você mensurar, né, cara? Eu não fiz nenhum mês aqui no clube, né? O futebol, ele é resultadista, ele é imediatista, entendeu? Então, se a gente estivesse brigando lá em cima, eu também teria essa mesma resposta, né? Longe do que eu quero, longe do que a gente precisa fazer. O futebol precisa de tempo para que as coisas aconteçam, mas eu não vou ter esse tempo natural. Então, já tem coisas acontecendo, mas demanda mais tempo. É leviano da minha parte falar que, a gente chegou aqui, já está fazendo... Não, está longe do que eu quero, longe do que a gente precisa fazer, mas as ideias elas já estão claras, então isso aqui é muito importante. Zanardi, 3 semanas, bem dizer, para acabar aí esse quadrangular do rebaixamento. É óbvio que o objetivo... Para mim é um dia, é amanhã mesmo. Então, é óbvio que o objetivo nesse momento do Figueirense é realmente se salvar do rebaixamento para a segunda divisão do campeonato estadual, né? Mas a gente sempre fala sobre o prejuízo institucional do rebaixamento no estadual, só que o principal objetivo do clube nesse ano é a Série C do Campeonato Brasileiro. Faltando menos de 2 meses, eu queria te perguntar, tu acha que esse elenco que nesse momento está disputando agora o quadrangular é um elenco que precisa ainda ser melhorado depois do campeonato estadual? Cara, é uma pergunta complicada, né? A gente tem que pensar no jogo do Marcílio. É claro que a gente está sempre aberto a novos atletas, a entender o elenco. Vamos focar no estadual, vamos focar no que a gente tem que fazer aqui. A gente tem jogadores aqui com muito caráter e a gente precisa trabalhar em cima disso. Então, eu não tenho 3 jogos, eu tenho o jogo de amanhã. É o jogo de amanhã que vai definir muita coisa. Figueirense está passando isso, não é agora, né? Já são alguns anos que tem acontecido. Então, é difícil você mudar essa engrenagem do dia para a noite. Então, até peço, né? É uma questão para a torcida. A torcida pode não me ver como o melhor treinador que eles queriam, os melhores jogadores, mas é o que nós temos hoje, né? A força da nossa torcida amanhã vai ser muito importante. Eles têm que cobrar, eles têm que ir vir, apontar, querer falar com a gente, mas se a gente conseguir ter o torcedor com a gente nessa sinergia para trazer uma força maior, é muito importante, entendeu? Porque quem perde é o Figueirense, não é só o Márcio, não é só o Daniel, não é só o Rafael ou qualquer outra pessoa. Eu acho que é a hora da gente se unir de verdade, porque é um momento bem complicado, bem sensível e que nós estamos dando a nossa vida para melhorar e tirar o clube dessa situação. Zanardi, na sua chegada ao Figueirense, você disse que não abria mão do jeito de jogar, disse que um time bom tinha que ter a bola, mas que não se apegava na plataforma. Minha pergunta é sobre essa plataforma de jogo que você vem instalando no Figueirense e se ela vai ter alguma modificação para o confronto 2 contra o Marcílio Dias. Cara, eu não me apego à plataforma porque eu preciso saber os jogadores que eu tenho à disposição, né? Então tudo depende. Então a gente vai vir com um time mais agressivo, a gente precisa ter jogadores. Hoje a gente já tem jogadores com uma minutagem mais importante, a gente já está conseguindo construir, o Dudu está vindo muito bem, a gente está construindo uma situação, com certeza a gente vai mudar porque eu não fiquei satisfeito, não gostei do que eu vi e a gente tem que mexer. Então por isso que eu não me apego à plataforma, ao modelo, mas eu preciso ver o que eu tenho à disposição. Zanardi, como tu falou muito da importância da torcida agora, como conseguir conciliar também o apoio que vai ter da torcida do Figueirense, que já se mostrou essencial em tantos outros momentos negativos que o clube vive, mas também junto com justamente o que tu falou, essa pressão que pode ter da torcida pelo resultado. A gente sabe, a gente já viu a torcida do Figueirense muitas vezes em outros momentos ruins, que acabava, já viu até no próprio jogo desse quadrangular, que teve vaia, alguns jogadores específicos, tudo bem, como conseguir conciliar tudo isso ali dentro do campo? Eu no futebol, eu estou no futebol já desde 2006, praticamente 20 anos. A minha vida toda foi ter que vencer. Para mim não muda nada, né? Eu sempre tive que vencer para poder conquistar algumas coisas.
A pressão ela vai existir, ela é natural pelo tamanho do problema, da forma que nós estamos. Mas agora é a hora do torcedor estar com a gente, e eu sei que o torcedor está, por mais que ele esteja bravo, chateado, desconfiado, desacreditado, o torcedor tem o direito de estar dessa forma. Mas se ele conseguir ir no Orlando Scarpelli amanhã, se ele conseguir, no momento do jogo, apoiar, se ele conseguir trazer aquela paixão, porque isso aí muda muito, né? A gente vai jogar fora aí, os torcedores estão sempre fazendo aquela pressão. Eu acho que agora é um momento importante e o jogador tem que estar preparado para isso. Então o jogador, ele é profissional, muitas vezes ele, quando perde, ele não pode nem sair de casa, é o ônus e o bônus que tem no futebol. Zanardi, para além da vitória, que é o saldo de gols que pode importar bastante depois, né? Claro que vocês pensam na vitória primeiramente, mas como é que é isso também, né? Ter que pensar que, cara, de repente vai ter que espremer mais para que os gols também sejam o fator determinante para que depois ali, além da vitória, consiga escapar. Se você falasse aqui para mim, pô, você prefere vencer do que ganhar de 5, 6, é complicado, né? A gente precisa vencer e vencer bem, né? Essa é a realidade. Mas está tão difícil vencer, está tão difícil, eu acho que o mais importante é a gente voltar para a competição. A gente tem que vencer, se possível, abrir um placar melhor. Mas assim, é um jogo difícil, o time do Marcílio é um time bem organizado, compete demais, a gente respeita demais o trabalho deles, mas a gente tem que se impor dentro de casa, a gente precisa fazer um jogo de erro zero para poder, né, as coisas saírem. Então, nesse momento, o mais importante, para eu pensar depois, lá na frente, eu preciso vencer primeiro.